Meu parceiro, que o UFC Casabranca traria impactos estrondosos para o esporte, a gente já sabia. O que a gente não levou em conta é que muita coisa aconteceria de forma completamente diferente do que a gente imaginou. Vimos aí a derrota de Alex Poatan, que infelizmente não conseguiu o seu terceiro cinturão, e essa, na minha opinião, para nós brasileiros, era a nossa maior expectativa. E com a repercussão das cotoveladas ilegais do Alex Poatan, a gente está deixando passar a chance de ouro que Charles do Bronx, outro lutador muito querido aqui para nós brasileiros, tá ganhando com a derrota de Ilia Topuria na Casa Branca. Muita gente vem falando aí que Ilia Topuria vai ter a revanche imediata após a sua recuperação, só que não estão levando em consideração que a volta do Topuria vai demorar muito. Provavelmente ele não volte ainda esse ano. Isso porque ele teve inúmeras lesões faciais, além dos cortes no rosto, ele teve fraturas internas. O processo de recuperação para esse tipo de procedimento é longo, no mínimo 6 a 8 meses, em alguns casos até mesmo um ano ou mais. Hoje a gente vai entender o porquê da derrota do Topuria beneficiar diretamente o Charles do Bronx para uma possível disputa do cinturão. Mas antes, deixa o like para fortalecer, hypem o vídeo para ajudar no engajamento do canal, beleza? Tamo junto! A gente sabe que enquanto Ilia Topuria fosse campeão do peso leve, dificilmente Charles do Bronx teria outra oportunidade pelo título. Eles já lutaram, Charles não foi competitivo, foi nocauteado aí aos 2 minutos e 27 do primeiro round. Além disso, temos outros prospectos chegando, como o Arman Tsarukyan, o próprio Maurício Ruff, que tá chegando e tá mirando uma disputa de título. Mas toda essa narrativa mudou no momento que Topuria tomou aquele primeiro jab no olho direito e ele começou a fazer assim, ó. Naquele momento, não sei você, mas eu que estava assistindo a luta percebi que ele mudou a postura completamente. Simplesmente movido pelo ego, não mudou a estratégia e seguiu e acabou sucumbindo pelo próprio ego. Mas naquele momento, eu sabia que o Topuria teria uma longa noite no gramado da Casa Branca. Agora com o Gaethje campeão, a narrativa sobre Charles do Bronx muda completamente. Não é à toa que assim que terminou o combate, ele tuitou: Gaethje, eu e você, cinturão BMF e cinturão linear. O vencedor leva tudo. Charles do Bronx e o Justin Gaethje têm uma história. Se você não sabe, o Charles freou o Gaethje aí de se tornar campeão linear pela primeira vez. Detalhe importante, Charles aparentemente não tinha batido o peso e ele também não conseguiu levar o cinturão. No final, nenhum dos dois saiu com o cinturão naquela noite. Inclusive, essa luta onde Charles tem aquela icônica fala: tá faltando alguma coisa aqui, cadê meu cinturão? Eu bati meu peso na quinta-feira à noite. Então, eles têm uma história, o Gaethje já demonstrou interesse em se vingar da finalização que ele sofreu aí para o Charles do Bronx. Então, essa luta tem tudo para acontecer. Mas aí você pode me perguntar: mas Misael, e o Arman Tsarukyan, que é número 1? Tá aí na fila esperando há um tempão. O UFC tava massacrando ele porque ele não tinha hype e ainda tinha aprontado várias situações aí que desagradou a organização. Só que tem um detalhe que vocês precisam levar em consideração. O Arman Tsarukyan, ele continua se envolvendo em polêmica, como a aposta que ele fez de R$1 milhão no Justin Gaethje contra Ilia Topuria. Todo mundo sabe aqui que lutador não pode apostar e ele simplesmente apostou $1 milhão no Justin Gaethje. Encheu a conta, mas provavelmente se queimou ainda mais com a organização. Outro detalhe que é importante se falar: o UFC chamou o Arman Tsarukyan para ser reserva na luta contra Justin Gaethje e Ilia Topuria no UFC Casabranca. Isso porque o Gaethje estava muito mal na hora de bater o peso e obrigou o Diego Lopes a bater o peso 2 vezes aí. Caso o Justin Gaethje saísse da luta, o Diego Lopes, brasileiro, franja, iria salvar o evento. Detalhe: o Arman Tsarukyan ter negado isso pro UFC, com certeza vai ter volta. O UFC muito provavelmente vai segurar ele aí mais um pouco na hora da disputa do título. Charles do Bronx, muito mais apelo, muito mais querido, famoso aí mundialmente, querido pelo público do MMA, e já tem uma história aí com o Gaethje. Provavelmente o UFC não trocaria uma estrela já consolidada por um cara que só faz merda para disputar o cinturão. Entre Tsarukyan e Charles do Bronx, quem vocês acham que o campeão Justin Gaethje vai escolher? Charles do Bronx, do mesmo tempo dele, veterano, que carrega várias guerras aí, ou Arman Tsarukyan, jovem, todo gás, iniciando a carreira? Com certeza ele vai escolher o Charles do Bronx. E além de tudo, como eu já falei, eles têm uma história. Então a chance de Charles do Bronx disputar o cinturão ainda esse ano, meus amigos, é altíssima. Ah, e Maurício Ruff. Rapaziada, Maurício Ruff é um grande prospecto, o UFC vem trabalhando nele. A gente percebeu aí o que é que aconteceu quando o UFC subiu demais a régua para o Maurício Ruff, que foi quando ele lutou com o BSG na França. Ele foi amassado ali pelo francês. Ele deu show na Casa Branca contra o Michael Chandler, mas o Michael Chandler vinha de 2.000 derrotas aí
e já estava no final de carreira. Acredito que o UFC vai dar mais um pouco de bagagem aí para o Maurício Ruff. De repente uma revanche com o BSD ou o próprio Paddy Pimblett também. Então as estrelas simplesmente se alinharam para que Charles seja campeão ainda este ano. Para o Charles, se ele vencer, seria ótimo. Ele que já vem pensando de repente aí em uma aposentadoria, se tornando campeão novamente, cumprindo a promessa que ele fez para o Brasil, trazendo não só um, como 2 cinturões, o BMF e o Linear, podendo se aposentar tranquilamente aí como um dos maiores pesos leves de todos os tempos. Para o Gaethje, tendo a chance de recuperar seu cinturão BMF e vingar a derrota que ele teve aí para Charles do Bronx. Justin Gaethje já deixou claro que é pessoal, rapaziada. Ele tem um ranço do Charles por conta dessa derrota aí. O motivo não sei o que aconteceu nos bastidores, mas eu acredito que foi pelo que ocorreu ali diante as acusações do Charles, que a comissão favoreceu o Justin Gaethje. Não supor que o Gaethje estava largão e bateu 70 quilos. Charles, raquítico, aquela formato que ele fica quando ele tá desidratando e ainda assim não conseguiu bater o peso. Situação essa que o Charles segura até hoje, que ele bateu o peso na segunda-feira. Tá faltando alguma coisa aqui. Então aparentemente parece que é o cenário perfeito para Charles do Bronx versus Justin Gaethje ainda para esse ano. Só que tem um detalhe que a gente precisa levar em consideração. McGregor está de volta e a gente sabe que ele é o queridinho do UFC. Se ele vier quebrar a banca aí com o Max Holloway, acredito fortemente que ele desça para tentar o cinturão de baixo contra o Justin Gaethje. E muito provavelmente o UFC, como baba-ovo aí do McGregor, colocaria Justin Gaethje versus McGregor. Eu, de certa forma, entendo. Acho que o Charles ele vende muito, mas ainda assim o McGregor versus Justin Gaethje venderia mais. Então a única ameaça para que essa luta não aconteça é se McGregor sair vitorioso. Ah, mas se o Max Holloway sair vitorioso e disputar o cinturão com o Justin Gaethje, eles também têm uma história. Justin Gaethje foi nocauteado pelo Max Holloway, então ambos também têm uma história. Mas é diferente, Max Holloway está muito mais inteiro do que Charles do Bronx. E muito provavelmente, para o Gaethje, ele enxerga o Charles do Bronx como uma presa mais fácil para ele se tornar aí duplo campeão. Duplo campeão, entre aspas, BMF com o Linear. E você, deixa aqui nos comentários, já tinha pensado nisso? Percebeu a chance de ouro que Charles está conseguindo aí após a derrota do Ilia Topuria? Então, meus amigos, nem tudo foi tristeza pra gente no UFC Casabranca. A gente tá vendo o Poatan com a briga acirrada aí, tá todo mundo falando sobre isso, a respeito das cotoveladas ilegais. Eu também sou a favor do Poatan, eu acredito que o Gane é um lutador muito maldoso e essas coisas têm que parar na organização antes que aconteça algo terrível com algum lutador. Mas e você, pensando na situação do Charles, concorda comigo que é o cenário perfeito para ele se tornar campeão dos pesos leves novamente? Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like para fortalecer o canal, hype o vídeo, por favor, para ajudar o engajamento aqui do canal, beleza? Tamo junto, até o próximo conteúdo, valeu rapaziada!